Olá, amigos da Seringueira, estamos aqui para o resumo semanal. Sim, agora não é mais Morning Call, é resumo semanal, porque eu decidi fazer ele toda sexta-feira final do dia, porque aí a gente já tem os fechamentos do dólar, tem o fechamento da bolsa. Então, o resumo é meu, eu chamo como eu quiser, se é Morning Call, se é resumo semanal, é o Diogo Esperante que decide. Então, hoje a gente vai falar de polêmica. É Diogo Esperante contra professor Tião. Round 1. Vamos falar também sobre uma notícia preocupante e eu vou dar aqui a minha explicação do porquê isso está acontecendo, no meu ver, que é algumas usinas que saíram aí pegando a borracha e falando que só vão pagar em janeiro. Pelo amor de Deus. Aí você imagina uma safra que já começou atrasada, e aí o seringueiro sem dinheiro para o Natal, então não é legal, mas vamos falar sobre isso. Mas vamos começar falando sobre a flutuação dos fatores de formação da nossa querida referência JEB 10. Então a internacional fechou a semana 1,73, está bem apreciado, 1,73, quase 1,74, né? 73,7, está bem apreciada. E está bem apreciada por quê, pessoal? Porque a demanda permanece estável. Olha que interessante, né? Apesar de algumas entidades terem dito aí que não, a demanda vai cair. Aí eu falei, ó, tem interesse do governo dentro dessas entidades aí, né? Tem interesse de governo. Aí o governo chinês vai lá e eu mencionei isso aqui, acho que até cancelaram o meu visto chinês já, mas é verdade. O governo tem interesse, a entidade solta uma declaração, uma entidade importante, o mercado, né, é balançado, né? Mas aí vão vindo as estatísticas e aí vão mostrando que a demanda na China está estável e isso faz com que o preço na bolsa também permaneça bem avaliado. E o que a gente está esperando agora? A gente está esperando justamente os números da oferta. Não saíram ainda números oficiais Tailândia e Indonésia, mas saiu da Malásia. 22% de queda, tá bom? Tá bom para vocês? 22% de queda? Quer mais um pouquinho? A Tailândia e a Indonésia possivelmente não vão cair tanto, né? A Malásia tem uma concorrência fortíssima lá com óleo de palma, que está dizimando os seringais já fazem muitos anos. Mas vamos ver como é que vai se sair Tailândia e Indonésia agora nesse final de ano. A gente faz aquela matemática e em janeiro esse preço pode reagir. Podemos chegar a 1,80? Quem sabe? Seria muito bom. 1,90? Meu Deus. $2? Acho que não. É muito forte. Aí é demais. Mas eu acho que o mercado está aguardando justamente isso. Eu aposto em números baixos de produção e aí uma reação no mercado para aquela faixa do 1,80 que tivemos no final do mês passado, eu acho possível. Então vamos ficar de olho e acompanhando aqui no canal, porque você vê isso todo dia de manhã aqui no canal. Eu acordo às 5:30 da manhã, pego o fechamento da bolsa e posto lá com imagens idílicas, bonitinhas do meu seringal. Às vezes tem meus cachorros andando no fundo. É imperdível, gente. Então, quando você acordar de manhã, o que você faz? Pega o seu celular, entra no Instagram, vê lá os stories do Diogo Esperante e você já começa seu dia bem informado. Você já sabe quanto que vai fechar, quanto que fechou a bolsa, quanto que fechou o dólar e quanto que vai a projeção do GEB 10. Falando de dólar, tá aí ele. Lembra que na semana passada deu aquela disparada por o anúncio, né, da candidatura à presidência do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Deu aquela esquentada, subiu um pouquinho, mas começou a ceder, tá? Começou a ceder ainda, não cedeu tudo que subiu, mas cedeu um pouco. E por que cedeu um pouco? Foi porque o governo brasileiro teve reunião do Copom na quarta e o governo declarou que vai manter a taxa de 15% de juros. Essa taxa é o que atrai o dólar para o país, é um componente importante. Ficamos de olho nesse componente aí. Temos que ver como é que vai estar a swaps cambiais aí, que é o governo vendendo o dólar das suas reservas, né, para botar mais dólar no mercado e fazer ele cair mais ainda. Por que o governo quer fazer isso? Porque ele não quer que o dólar impacte a meta da inflação, né? Então, vamos ficar de olho nisso. Ai, que susto, meu cachorro aqui latiu. Então, pessoal, ficar de olho no dólar, mas ele
manteve aí na semana a faixa do 1,40 que conquistou ali depois daquela disparada. Vamos ver como é que o governo vai se comportar. Eu conversei sobre isso com um colega aí do canal. Ele estava falando, não, vamos ficar de olho na taxa de juros, que a taxa de juros vai fazer o dólar cair. Não é o único componente, pessoal, é um dos, tá? Essa semana ele teve uma participação importante, né? Mas a gente também tem que olhar lá fora. Tem os componentes internacionais também que são importantes, né? Tem a política tarifária também dos Estados Unidos, que ela influencia muito, né? Porque ela puxa dólar para lá ou ela afugenta o dólar de lá, de acordo para que lado que ela vai, tá bom? Então o dólar é complicado, gente. Prever o dólar é que nem prever se vai fazer sol ou se vai fazer chuva, tá? Não é uma coisa simples, é multifatorial, tá bom? Então, mas, de novo, entra lá no canal e você pega o fechamento todo dia e você vai vendo para onde que está indo os números. Vamos lá para a polêmica então do dia? Ah, não, antes eu tenho que fazer aqui o cálculo da projeção para vocês. Eu estou ansioso para chegar na polêmica. Então vamos lá, projeção. Fevereiro-março, 10,47, 1,3% de alta frente aos 10,34, que a gente está agora válidos para dezembro e janeiro, tá bom? E por quê? Porque o dólar deu uma avançada, aqui este número está errado, errou, não é 5,34, a média é 5,40, tá bom? Uma alta de 1,1%. Então, depois eu corrijo aí para vocês, mas já nota mental para vocês, a média está 5,40, não está 5,34 não. A média da TSR 1,74, tá? Uma alta de 1,2 frente a 1,72 do último fechamento. Então, pessoal, isso quer dizer que se o dólar permanecer na toada que está internacional também, eu acho que a gente tem aí o grande chance de retomar o patamar de 10,45, né? Que foi o que a gente perdeu agora nessa virada. Finalmente, então, vamos para a polêmica, falando de preços. A polêmica Diogo Esperante versus Professor Tião. Vem, Professor Tião, vem que eu te pego, rapaz. Aqui, ó. O que aconteceu? O Professor Tião lançou um vídeo aí falando que eu tinha dito, quer dizer, não falou eu, mas ele falou, estão falando por aí. Quem que tá falando por aí? É o Diogo Esperante, que a participação era de 80%. Eu, então, liguei pro professor Tião, conversei com ele, expliquei, a gente teve uma conversa legal, foi bacana. Tava só brincando aqui com vocês, pessoal. Não tem briga não, tá? A gente conversou, eu expliquei para ele entendeu. Se ele concorda ou não, aí tem que perguntar pro professor, mas ele entendeu o que eu expliquei. E eu vou explicar para vocês também e vocês vão entender. Quando eu falei que a projeção estava em eu fiz uma projeção de participação de 80%. O que eu estava fazendo? Pegando dados estatísticos, porque aqui tem café no bule, aqui tem estatística, pessoal, aqui tem conhecimento de mercado, expertise. O que eu fiz? Eu peguei o dado, então, de novembro. De quem? Do IEA. O IEA faz coleta de dados de preços médios. E é muito interessante esse trabalho, é um trabalho fantástico, coordenado, acredito que pelo querido Danton, que é um grande profissional, tá? Então, entra lá, preços médios recebidos. Inclusive, foi ele que colocou uma coisa muito interessante na coleta, que é o DRC, que é muito importante. Aí você pega lá, 4,30 no 53, você faz a divisão do 4,30 pelo referência, no caso, eu fiz lá 10,34 em novembro, e aí dividi pelo DRC. E aí assim eu encontrei 78%. Depois eu fiz a projeção de 4,33 para o preço de 4,36. Expliquei por que eu estava fazendo essa projeção. Já vou falar um pouquinho mais disso aí mais na frente. Por que eu estava fazendo essa projeção de uma leve alta ali no preço unitário, né? E médio, e isso então impactando aí na alta ali da participação para 80%, projeção para dezembro. Como é que foi que eu fiz essa conta? Então, pessoal, vamos retomar? Então, olha aqui para mim, vamos lá. Agora eu vou fazer o professor Diogo aqui. Tem o professor Tião? Vai ser o professor Diogo. Então, presta atenção, olho na lousa. Pega o número do coágulo IEA novembro, 4,30. Né? Aí você vai dividir por 10,34. Depois você vai dividir por 53%. Você vai chegar em 78%.
É o que aconteceu ali no meu gráfico em novembro. Aí o professor, o que ele fez? Malandro, professor Tião. Ele pegou a referência do IEA, de importação. Aí, meu amigo, então, mas aí se você vai fazer assim, aí foi que eu falei para ele, deixa eu ensinar o professor, né? Como é que faz a conta, para chegar na participação. Porque, como eu sempre falo aqui, gente, a conta é de baixo para cima. A conta não é de cima para baixo, não é da referência para o preço. É do preço para a participação, passando pela referência. E por quê? Porque o preço não é definido pela referência, o preço é definido pelo preço de venda da usina, que é referência mais o plus de negociação. E é o plus de negociação que está embaixo. O plus de negociação reduziu. Então, isso faz com que o preço reduza. Se a usina está vendendo mais barato, ela tem menos margem para compra de matéria-prima. Se ela está vendendo mais caro, ela tem mais margem para compra. É simples, gente. Tá bom? Então, eu fiz a conta para o professor Tião, 4,30 dividido por 12,43, que é a referência do IAC, ele apresentou lá no vídeo, dividido pelo 53. 66,2 de participação. É assim que faz a conta. Ah, mas eu não queria que fosse diferente. Bom, aproveita que está chegando o Natal, faz uma cartinha para Papai Noel, pede para ele. Porque uma coisa é você querer, uma coisa é você não entender, outra coisa é o que acontece. É o que acontece no mercado. Então eu estou trazendo para vocês aqui o que acontece no mercado. Ah, mas eu não concordo, eu queria que fosse diferente. Pede para Papai Noel. Pede Papai Noel, porque o mercado acontece desse jeito, porque nós temos agentes econômicos racionais. Os agentes econômicos racionais, eles se interrelacionam. E nessa interrelação de forças, de interesses, a gente tem essa realidade. Ah, mas eu tô aqui numa posição que eu queria que fosse diferente. Tá bom, combina, né? Como se diz no ditado, combina com os russos. Você vai ter que fazer uma combinação com todos os agentes econômicos, vai todo mundo concordar com você. Só que, vamos lembrar que cada um tem um posicionamento, cada um tem uma situação. E é o que eu falo aqui, que as pneumáticas estão sofrendo, estão reduzindo o seu consumo, os seus preços, os seus plus de negociação. Estão postergando recebimento de cargas. Então, isso tudo faz com que a participação, o preço, seja definido nos atuais patamares. E aí, meus amigos, não adianta eu falar que a referência é essa ou é aquela. Você pode usar qualquer referência, você toca 6 por meia dúzia. A referência não faz o preço, você não toca a referência e faz o preço, entendeu? Então, você quer usar a referência IA, você quer negociar a referência IA, vou te ensinar como é que você faz. Você pega o preço, aí você divide pela referência, divide pelo DRC, você vai achar a sua participação. É assim que acha a participação, tá? Não é o contrário, não é, eu pego a participação que o Diogo falou, aí eu bato ela na referência que eu quiser, aí eu acho o preço mais alto. Ah, meus amigos, aí fica fácil. E não é assim, né? Foi isso que eu falei para o professor Tião. Não é assim que nós negociamos borracha, né? Não é com essa, vamos chamar assim, com essa estratégia que você vai aumentar o teu preço, tá bom? É com expertise de mercado, é saber ler a situação das diferentes usinas, dos diferentes agentes e se posicionar, tá? Aí vocês vão perguntar, Diogo, mas e na Coest? A Coest está vendendo agora, vamos fazer a projeção de dezembro. A Coest está vendendo em dezembro nesse preço aí de 4,36? Não, está vendendo mais. O produtor cooperado da Coest está com valor acima. Por quê? Porque isso é um preço médio, gente. É um preço médio. A Coest usou toda a sua expertise e o seu conhecimento de mercado para se posicionar muito bem, né, nesta safra. Estamos muito bem posicionados. Tem vários vídeos no canal que eu explico sobre o posicionamento estratégico da Coest. Então a gente está com um preço maior da média, né? E tem gente que está com preço menor que a média, entendeu? Essa é uma média, né? Então é assim, você tem que saber se posicionar. Como você vai saber se posicionar?
assistindo os vídeos do Diogo Esperante e assistindo os vídeos do professor Tião, porque eu conversei com o professor Tião, e aí eu falei, professor, deixa eu falar uma coisa, eu vou te dar umas sugestões de umas coisas para você divulgar. E aí o professor me contou de umas ideias, de umas coisas que ele vai fazer. Eu dei risada porque vai ser muito divertido. Não, eu dei risada porque vai ser divertido. E o professor falou: Nossa, você deu risada. Se você gostou disso aí, você vai gostar muito mais a hora que sair. Ele tá com as ideias, umas coisas, tá fazendo uns levantamentos de preço, umas coisas bem interessantes, tá? Então, e conversamos sobre esta situação que foi essas usinas aí que saíram pegando o coágulo do pessoal, né? Passou o caminhãozinho, recolheu e depois que recolheu foi avisar que só vai pagar no mês que vem. Eu falei, professor, me ajuda a divulgar para o pessoal a seguinte mensagem: para o seu Natal não amargar, pergunta o prazo antes de entregar. Todo mundo junto. Para o seu Natal não amargar, pergunta o prazo antes de entregar. Pelo amor de Deus, gente. Não vai bobear. Por quê? Porque a safra começou tarde, como eu falei no início. O pessoal está sem dinheiro. Aí você cai numa gatunagem dessa, o que vai acontecer com você? Você vai chegar no Natal apertado, angustiado. Isso é justo? Isso é justo? Eu vou fazer uma enquete no canal. Eu vou perguntar para vocês: isso é justo? Isso não é justo? Né? Mas por que está acontecendo? Eu vou dar aqui a minha versão dos fatos, tá? Lembra que eu falei aqui já no Morning Call, 2 semanas atrás, sobre o projeto de lei 1087 de 2025? Determina uma taxação sobre lucros e dividendos para o ano que vem. Então, o que tem que fazer esse ano, gente? Esse ano tem que dar resultado. Aí você vai mandar 2 milhões, 3 milhões de real para sua empresa compradora de borracha natural para ela comprar borracha. É despesa, gente. Não, você vai guardar esse dinheiro no caixa, entendeu? E você vai fazer distribuição de lucros e dividendos esse ano. Você vai majorar a sua distribuição de lucro de dividendos esse ano, entendeu? Você deixa no caixa. Nos cornos de quem? Nos cornos do produtor, entendeu? Aí eu falei, professor Tião, me ajuda, professor, me ajuda, professor. E o professor falou, eu não sei, ele falou para mim que vai fazer. Então vocês conferem lá o vídeo, o próximo vídeo do professor Tião, que eu acho que ele vai tocar nesse tema aí. E nós dois juntos agora, Diogo Esperante e professor Tião, na defesa aí dos interesses dos nossos queridos seringueiros. Que não pode, gente, não pode passar o Natal sem dinheiro, angustiado. Pelo amor de Deus, isso não é de Deus. Pronto, falei. Pessoal, então terminamos o Morning Call, não é o resumo semanal dessa semana. Uma boa semana para vocês e não percam aí no canal, no nosso canal, durante a semana, todo o desenrolar disso tudo que eu tratei aqui nesse resumo, tá bom? Então, assim, assistiu o resumo, pessoal, vai lá e depois acompanha no canal. Porque o próximo resumo vem só na próxima sexta-feira e você não vai querer ficar desinformado, né? Então, corre lá no canal, pessoal, e fica ligado no Instagram, no YouTube, no Facebook. Um abraço!